Nesse vídeo eu vou te ensinar 5 passos para você construir conexões poderosas. Grava este vídeo para atender o pedido de vários alunos meus que me falaram assim: Fausto, por que você não grava um vídeo e põe no YouTube ensinando a árvore da conexão? Que é como a gente apelida carinhosamente esse conteúdo que eu vou ensinar aqui nos próximos minutos. Tá? Meu nome é Fausto Coimbra, sou treinador de líderes e essa aqui é a primeira de uma série de aulas semanais que vou postar aqui no meu canal no YouTube. Então, para você poder acompanhar as próximas, saber quando vai ter material novo por aqui, se inscreve aqui no canal. E você assistindo esse vídeo gostando, compartilha com aquela pessoa que você acredita que precisa melhorar suas conexões. E talvez agora você pode chegar e falar assim: Fausto, tá, mas para quê? Para que eu quero melhorar minhas conexões? Olha, eu sempre proponho uma reflexão. E eu vou dizer para você que está vindo aqui gostando desse conteúdo e quer assistir os próximos também, uma boa ideia é você pegar um papel e uma caneta, ou quem sabe aí pegar um sistema que você usa, talvez um mapa mental, um Word, tanto faz, algum suporte para você poder fazer algumas anotações, tá? Eu vou aqui, a gente vai trabalhar junto, a gente vai construir aos poucos isso daqui. Sempre quando eu vou falar desse conteúdo, eu gosto de dizer para quê? Para que nós precisamos melhorar a nossa conexão? Por quê? Porque nós somos seres essencialmente relacionais. Essa é a grande... nós temos, nós seres humanos, nós dependemos dos relacionamentos. E muitas vezes o progresso da nossa vida, tanto pessoal quanto profissional, depende muito da qualidade dos relacionamentos que a gente estabelece. Vê se faz sentido isso que eu estou dizendo para você. Tá, mas qual que é a relação que isso tem com a conexão? Bora lá. Vê se faz sentido. A gente vai estabelecer essa ideia, vai ser a ideia inicial que nós vamos alinhar aqui para a gente poder construir esses 5 passos para chegar na conexão. Mas primeiro a gente tem que entender para quê, por que a conexão é algo importante. É o que eu estou dizendo. A gente tem uma necessidade de ter qualidade nos relacionamentos. E tá, mas o que gera qualidade nos relacionamentos? Qual que é o passo? Examina aí. Talvez você possa até apertar o pause e buscar, antes de seguir assistindo aqui, refletir. O que eu preciso ter para construir bons relacionamentos? Examina aí um pouquinho. Se fizer sentido, aperta o pause, examina, escreve num papel e depois você bota o play de novo e vê se você acertou. Olha só, vê se faz sentido pensar que para que a gente tenha bons relacionamentos, a gente precisa ter uma boa comunicação. Ou seja, uma relação, um relacionamento de qualidade depende de uma comunicação de qualidade. Então vamos lá. Eu quero aqui mostrar, a gente vai fazer passo a passo. Então olha só, bota aí, escreve, tá? Escreve aí no seu suporte. Vamos começar pensando aí no relacionamento. Vamos escrever, eu vou escrever aqui na parte superior, tá, desse arquivo que você está vendo aí. Vamos pensar aqui, ó, relacionamento, ó, que esse é o nosso objetivo. Afinal de contas, quem não quer ter relacionamentos de qualidade, né? Então, ó, relacionamento. E nós estamos falando aqui o quê? Que para que a gente tenha um relacionamento de qualidade, a gente precisa ter uma comunicação. Ó. Comunicação de qualidade. Vê se isso faz sentido para você. Tá, bora lá. Uma reflexão que eu quero propor, né, assim que a gente já escreveu aqui, um primeiro movimento que a gente escreveu aqui, eu quero trazer uma reflexão aqui para nós. Então a gente tem um relacionamento que a base dele é a comunicação. Primeira reflexão que eu quero que você faça. Pensa aí um relacionamento e o que você considera ser o pior relacionamento que você tem. E você vai de repente pegar uma folha, algum suporte e escrever de 0 a 10. Qual que é a qualidade desse relacionamento? Tipo assim, 10 é terrível, é horrível, um relacionamento péssimo. E 10, nossa, é um relacionamento maravilhoso. Escreve aí, de 0 a 10, como é que você avalia o pior relacionamento que você tem? Depois que você fizer essa avaliação, e você sempre pode apertar o pause aqui, fazer a reflexão, apertar o play de novo, você vai seguindo aí na sua toada. É interessante às vezes parar e refletir para você ir sentindo que isso que eu estou falando realmente tem sentido, né, para você e você conseguir absorver esse sentido. Agora, eu quero que você faça uma reflexão a respeito dessa pessoa com qual você tem o que você considera o pior relacionamento. De 0 a 10, qual que é a qualidade da comunicação que você tem com essa pessoa?
Pensa aí de 0 a 10, pô, 0. Fausto, a gente não se entende, a gente não consegue se entender. 10, nossa, é uma comunicação maravilhosa. Agora dá uma olhada para essas duas notas. Historicamente, todas as vezes que eu fiz essa reflexão em treinamentos, sempre uma nota era muito parecida com a outra. Uma comunicação que não é muito boa conduz ao quê? A um relacionamento que não é muito bom. Agora eu quero convidar que você faça o contrário. Pensa aí o melhor relacionamento que você tem e faz a mesma avaliação de 0 a 10. Qual a nota que você dá para o melhor relacionamento que você tem? E depois você faz o mesmo movimento. De 0 a 10, nesse melhor relacionamento que você tem, qual a qualidade da comunicação? Mais uma vez, historicamente, essas notas são muito parecidas. A nota que nós temos aí para o relacionamento e a comunicação é muito parecida, né? Ou seja, uma comunicação ruim, de baixa qualidade, gera o quê? Relacionamentos de baixa qualidade. E uma comunicação boa gera o quê? Relacionamentos de qualidade. Mas tá, Fausto. Mas e daí? O que isso tem a ver com a conexão? É aí que vai entrar aqui a ideia da conexão. Vê se faz sentido a gente colocar mais um elemento aqui e agora sim o que vai ser o cerne dessa aula aqui, do que a gente vai falar, desse conteúdo. Vê se faz sentido a gente pensar que a base de uma boa comunicação é a conexão. Qual que é o grau de conexão que a gente tem com uma determinada pessoa? Então a gente pode escrever aqui, ó, no meio da tela, conexão, que é o tema central do que nós vamos falar hoje. Faz um exame aí. Esse melhor relacionamento que você tem, tá? Qual que é a conexão que você tem com essa pessoa? A gente já viu que um relacionamento, né, de boa qualidade vai ter uma comunicação de boa qualidade. E que essa comunicação de boa qualidade provavelmente também está relacionada a uma boa conexão. Sabe? Aquelas pessoas que às vezes você nem precisa falar. Só de você olhar para ela, o grau de conexão que você tem com essa pessoa, você já consegue se comunicar bem com ela. E, consequentemente, isso gera um relacionamento de qualidade. E o mesmo serve ao contrário. E aí eu posso fazer uma pergunta que você, né, pode examinar. Hoje, dentro dos seus relacionamentos, qual o âmbito da sua vida que você precisa melhorar a qualidade dos seus relacionamentos? Para muitas pessoas, esse âmbito é um âmbito pessoal, na vida pessoal. Ou seja, você está precisando desenvolver mais a conexão no âmbito pessoal. Outras pessoas estão precisando desenvolver, e olha, eu trabalho muito com isso, tá? Muito com isso. Uma ideia que eu dou aqui, ó, imagina você, talvez seja o seu caso, de você que está assistindo aí. Talvez você seja um gestor, talvez você seja um líder que manda muito bem, que tem uma boa capacidade técnica, mas a sua dificuldade é com as pessoas. Talvez eu esteja falando para você, e é o trabalho que eu faço com muitas pessoas, tanto em atendimentos individuais, muitas vezes também em atendimentos corporativos de empresa em treinamento. Às vezes é ajudar as pessoas a melhorar a qualidade delas se conectar, se comunicar e se relacionar com as pessoas. É a dor de muitos e muitos líderes. Então você, gestor, líder, pessoa que tem um cargo de liderança, fica ligado. E às vezes você conhece uma pessoa também, pode mandar esse vídeo. Isso aqui é uma chave para você conseguir melhorar a qualidade dos seus relacionamentos, tá? Então vamos lá. Então a gente tem aqui na mão a conexão que é o ponto central do que a gente vai falar. Você desenvolvendo uma boa conexão, você vai ter mais capacidade de chegar em bons relacionamentos. Então, eu quero convidar, assim como eu faço com os meus alunos, quero considerar que você é o meu aluno agora. Eu gosto de dizer que eu sou um professor que aprendeu a ser treinador. Então, bora viajar na maionese. Eu gosto de convidar, imagina que você tem uma folha na sua frente, talvez você esteja usando uma folha. Eu quero convidar que a gente vai plantar uma sementinha. A gente já desenhou, talvez já tenha desenhado aí a conexão, a gente vai fazer uma árvore. E a conexão vai ser o fruto. Então abaixo aí eu quero convidar que a gente coloque uma semente. A gente vai colocar uma sementinha aí. Vai colocar uma sementinha que nós vamos plantar uma árvore. Então a gente vai lá, a gente pega aqui, ó. Vamos pegar aqui uma semente e nós vamos plantar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo assim, ó. Aqui a gente vai colocar uma sementinha. E essa sementinha a gente vai plantar a conexão. Vê se faz sentido a gente pensar que a expressão máxima que a gente tem, né, numa árvore é o seu fruto. E que o fruto muitas vezes serve para alguma coisa, né? A gente pode pensar aí, às vezes você aí tá com o intestino meio
meio preso, quer soltar ele, aí você vai comer uma ameixa, é um fruto que serve para isso. Às vezes você está ao contrário, está com o intestino um pouco solto, e aí você vai comer uma outra fruta. Você vai comer uma fruta e talvez um mamãozinho para você soltar. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? As frutas nos servem. E a gente pode entender que tem uma fruta que chama conexão, que serve para quê? Para você melhorar os seus relacionamentos. Então vamos lá. O que nós vamos fazer? A gente pode imaginar que a gente coloca a semente, tá? Essa semente ela vai estar o quê? Num solo. Essa semente ela vai estar num solo aqui, ó. A gente pode fazer aqui o chão. E você pode desenhar o seu. E aí a gente pode também entender que quando a gente coloca uma semente no solo, as primeiras coisas que vão se manifestar aí são as raízes. A gente pode fazer uma raiz para cá, que vai trazer um desses 5 elementos que eu vou falar, e nós podemos trazer uma outra raiz para o lado de cá. Tá? Então vamos lá. A gente vai desenhar essa árvore aqui aos poucos. A gente vai desenhar ela passo a passo. Então o primeiro movimento aí é a gente desenhar as raízes. Desenhou as raízes. E aí você vai entender o seguinte, ó, eu vou dizer o seguinte, o passo que eu acho que é o mais desafiador é o primeiro. O primeiro passo aqui, o que eu vou dedicar mais tempo é esse daqui, tá? Os outros você vai ver que vai ser mais rápido o entendimento, mas esse aqui eu acho que é o pilar central. E a gente vê que muitas vezes a gente tem relacionamentos que não têm qualidade porque a gente queima na largada. Imagina, eu vou falar aqui de 5 passos, às vezes no primeiro a gente já fica. No primeiro passo a gente já fica, então preste muita atenção. Se você tiver que prestar mais atenção numa parte do vídeo, é agora, é agora. É agora que você vai entender o que eu gosto de chamar de jump off the cat, que é o pulo do gato. Esse aqui é o principal pulo do gato. Vou voltar aqui a mostrar o nosso desenho e vou escrever aqui o nome desse primeiro passo. Convido que você pegue aí também e coloque aí do lado dessa primeira raiz aqui que está na parte inferior do vídeo à esquerda. O primeiro passo é qual? Escreve aí suspender, suspender o julgamento. Deixa eu afastar um cadinho esse O aqui, ó. Tá bom, suspender julgamento, ó. Tá? Então, o primeiro passo que a gente precisa dar, se a gente quiser desenvolver uma boa conexão e, consequentemente, chegar lá num bom relacionamento, é suspender o julgamento. O que a gente quer dizer com isso? Tá? Muitas vezes a gente tem uma visão de que o nosso jeito é o jeito certo, que a nossa forma de fazer é a forma que é a correta e muitas vezes não amplia a nossa compreensão para ver que existem vários caminhos para se chegar no mesmo lugar. Então, muitas vezes nós estamos fechados nas nossas crenças. Crença é uma forma da gente entender uma verdade individual. Olha só, crença é uma verdade individual. Muitas vezes a gente se fecha numa determinada crença e com aquilo ali a gente acha que aquele ali é o único caminho certo. E é esse o ponto qual a gente desenvolve relacionamentos que não são bons. Então, um ponto para a gente construir bons relacionamentos, uma boa conexão, é a gente abrir, né, essa questão de suspender o julgamento. Note que eu não estou dizendo nem não julgar, eu estou dizendo suspender, para quando você perceber que você está julgando, você abre. Uma reflexão que eu acho importante colocar aqui, e que eu vou gravar, já vou antecipar aqui que eu vou gravar esse tema aqui, eu vou falar ele sobre o aspecto da liderança. E aí eu vou falar um pouquinho mais nesse ponto aqui, que ele é muito importante quando a gente fala de julgamento. E eu quero colocar aí uma reflexão para você. Julgar está certo ou julgar está errado? Pensa aí enquanto, como se diz, né, eu molho a palavra aqui, ó. Julgar está certo ou errado? Faz sentido pensar que julgar, ele tem momentos que ele está certo, que julgar está certo, e tem momentos que julgar está errado. Vê se faz sentido isso que eu estou dizendo para você. Tá, Fausto, mas como é que a gente vai diferenciar quando está certo e quando está errado? A gente pode entender que julgar é a gente dizer uma coisa está certa, uma coisa está errada. É a gente ter
o conhecimento do que é certo e o que é errado. E a gente, né, se posicionar frente a isso. Mas o que me habilita a posicionar o que está certo e errado, não para mim, mas para os outros? Que é onde a gente cria o grande problema dos relacionamentos e da conexão. É quando a gente está no lugar disso. Imagina um juiz. Um juiz, ele tem o dever de julgar, o dever de apontar o que está certo e o que está errado. Então, existem lugares os quais a gente precisa julgar. Então, o juiz, né, é uma profissão que ele vai dizer o que está certo e errado. A gente pode pegar até o juiz do futebol, por exemplo, aí, que é o esporte muito conhecido, né, aqui no Brasil. Então, tá, mas esse juiz que julga, o que ele tem? O que ampara a decisão dele? A Constituição. Existe um conjunto de leis, a Constituição, que vai amparar para ele poder dizer, discernir o que está certo e o que está errado. E o que está na lei, muitas vezes, está além das opiniões. Então, você pode pensar assim, nossa, eu não concordo que um radar, eu não concordo que o limite de velocidade nessa via aqui seja 80 km por hora. Tá. Você concordar ou não concordar, se você passar nessa via acima dessa velocidade, você vai ser penalizado por isso. Ou seja, está errado. E tem um código de trânsito que vai dizer está errado, você vai ter que pagar isso. Então vai ter uma pessoa, né, que muitas vezes vai trazer essa penalização para você. Se você é um pai e uma mãe, eu gosto também de provocar, né, essa reflexão. Você tem um dever de julgar. Porque dentro da tua casa eu fico pensando que deve ter as suas regras. Igual na minha casa eu sou casado, tenho 3 filhas, então na minha casa tem as regras. Quem coloca as regras na minha casa sou eu e minha esposa. Aqui somos nós que dizemos o que está certo e o que está errado. Nós estamos criando pessoas, desenvolvendo pessoas. E óbvio que nesse caso a gente vai criar essas pessoas, pelo menos é óbvio para mim, talvez não seja óbvio para todos, né? A gente vai criar dentro daquilo que a gente acredita. Dentro das normas daquilo que a gente acredita. Né? Então tem momentos, né, tem lugares que a gente ocupa e que esse lugar é um lugar que tem o dever de julgar. Um outro vídeo eu vou falar, o gestor também tem o dever de julgar. Só que em alguns casos, outros casos não. Se você quer saber mais disso, em algum momento eu vou postar outro vídeo aqui para dar sequência nessa reflexão falando dessa questão do líder. Né, mostrando que muitas vezes, o que vai dar embasamento para o líder julgar? A cultura da empresa. As empresas precisam de uma cultura forte que oriente, que a maioria não tem, mas isso é tema para outro vídeo, tá? Então eu estou dizendo, julgar em alguns casos está certo, mas em outros casos não está. Fausto, quando que julgar está errado? Olha, imagina você que está assistindo aqui. Eu não sou seu chefe, eu não sou um juiz que vai aplicar uma lei, eu sou uma pessoa que está ensinando um conteúdo. Então eu não tenho nenhum tipo de possibilidade de dizer que você está errado. Eu posso dizer o que eu acredito. Se o que eu acredito fizer sentido para você, ótimo. Se o que eu acredito não fizer sentido para você, tá tudo bem. Tá? Você não é obrigado a nada. Quem sou eu para chegar e falar você está errado? Eu posso até pensar que você está errado, né? Mas assim, eu te julgar por isso, te tratar diferente por isso, talvez não seja uma boa ideia. Então, deixa eu ver se faz sentido o que eu estou dizendo para você, né? Então eu estou trazendo assim, muitas vezes a gente impõe nas pessoas aquilo que a gente acha certo para nós. Um outro ponto, destaco que é aqui onde eu vou colocar o maior tempo dessa aula aqui, tá? Onde eu vou botar o maior tempo, que é o maior desafio nosso é esse. Eu gosto de dizer um outro assunto que eu estudo bastante, né? Quem me conhece sabe disso, é perfil comportamental. Né? Na metodologia diz que é temperamentos humanos também, que tem a ver muito com o temperamento. Eu gosto de dizer que é um padrão original de comportamento, uma forma de estar no mundo muito natural de cada um de nós. E muitas vezes a gente julga por isso. Quer ver? Tem pessoas que têm um comportamento que nos temperamentos vai chamar de colérico. Quando a gente fala no DISC, a gente vai chamar um perfil de dominância. Né? Essas pessoas geralmente são pessoas rápidas, pessoas mais de ação. E muitas vezes as pessoas têm problemas, né? Incomoda muito essas pessoas o contrário. Essas pessoas trazem a força do fogo. E aí as pessoas que são o contrário, que trazem a força da água, que nos temperamentos vai chamar de fleumático e que no DISC vai chamar de perfil de estabilidade, são pessoas mais tranquilas. Ó, as pessoas de fogo são competitivas, as pessoas de água são cooperativas, as pessoas são mais
prudentes, são pessoas mais de pensar do que de agir. Então vão trazer um tempo mais lento. Muitas vezes, o que um fogo pensa da água? O fogo vai pensar que a água é lerda, que é preguiçoso, que não tem iniciativa. Ao mesmo tempo, a água vai pensar o que do fogo? Que é um arrogante, que é um apressado. Então muitas vezes a gente está julgando. Isso é um julgamento. E às vezes a gente não vê que as pessoas são naturalmente diferentes. E que muitas vezes a gente pode se adaptar a essas diferenças se a gente quiser estabelecer algum tipo de conexão. Se a gente quiser ter uma comunicação mais eficiente, mais eficaz com essas pessoas e, consequentemente, criar algum tipo de relacionamento que tenha uma efetividade. Muitas vezes, no trabalho, isso é um grande desafio, porque muitas vezes as pessoas são taxadas por elas serem de uma forma diferente. Né? Então, esse convívio ele é conflituoso. Vê se faz sentido o que eu estou dizendo para você. Por quê? Porque a gente julga. A gente acha que o nosso jeito é o melhor jeito. E eu pergunto para você, será que o seu jeito é o melhor jeito? Será que o seu jeito é o melhor jeito para todas as pessoas? Aí a gente pega, por exemplo, o perfil de ar, que é essa qualidade do ar, que nos temperamentos vai chamar de sanguíneo, que lá no DISC vai chamar de perfil de influência, que tem o quê? Uma flexibilidade, uma habilidade com pessoas, uma habilidade de falar, um perfil mais otimista. Aí a gente tem o contrário dele. Eu estou destacando os contrários porque os conflitos muitas vezes acontecem com os perfis contrários. Eu estou dando um exemplo aqui, né? Um exemplo. Tem várias outras questões que nós podemos pegar em relação a julgar, que depois eu cito um ponto ou outro aqui para a gente ir conectando. O perfil contrário do ar é o perfil que traz a força da terra, que a gente pode chamar pelos temperamentos do melancólico, pelo perfil, né, pegando o perfil comportamental, o DISC, o perfil de conformidade, que são pessoas o que mais pensantes também, mais voltadas para tarefas, pessoas mais disciplinadas, pessoas mais sérias. Aí o que acontece? Essas pessoas de terra acham muitas vezes o de ar, essas de terra geralmente tendem mais a ser realistas, pessimistas. Acha às vezes o de terra o quê? Uma pessoa que fala e não cumpre, acha um bobo, acha uma criança. E ao mesmo tempo que o ar olha para a terra e fala, é um velho, é uma pessoa sistemática, é uma pessoa rígida, é uma pessoa que não se abre, que não. Enfim, estou dizendo só como que já na natureza de cada um de nós, a gente já muitas vezes já fecha. Muitas vezes a gente já não estabelece uma conexão porque a gente acha que o nosso jeito é o jeito certo. E aí é só para pontuar aqui, até entrar num exemplo específico, objetivo, que eu quero trazer para nós aqui, para a gente poder andar dentro dessa árvore da conexão, aqui, a gente pode pegar outras coisas. Às vezes você tem uma religião, a pessoa que trabalha com você não tem, aí você acha que ela está errada. Ela tem a visão dela. Eu acredito, por exemplo, eu dizendo uma coisa que eu acredito, talvez não faça sentido nenhum para você, eu acredito no livre-arbítrio, ou seja, cada um faz o que acredita e responde por aquilo que fez. Eu tenho as minhas crenças, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus. Agora, eu não posso chegar para uma pessoa que não acredita e falar, você tem que acreditar, você está errado em não acreditar. Não. Eu posso falar, se a minha fala influenciar a pessoa, excelente. Ela querer repensar, rever, ótimo. Mas e eu tratar uma pessoa diferente, privilegiar alguém pelas crenças que tem que ter um cuidado. Eu acredito que precisa ter um cuidado com isso se a gente quiser criar bons relacionamentos. Ver se está fazendo sentido para você. Então é por isso que eu estou destacando. Aqui é o ponto principal. A gente queima os nossos relacionamentos muitas vezes na largada e muitas vezes por a gente ser orgulhoso de achar que o nosso caminho é um caminho certo para todas as outras pessoas. Eu quero trazer aqui um acontecimento que eu vou exagerar. Eu vou exagerar contando ele com a intenção positiva de gerar um entendimento, tá? Então, uma vez eu estava conversando não, eu estava fazendo uma demonstração num treinamento que eu estava dando, uma formação que eu estava dando, eu estava fazendo, né, uma demonstração para a turma. E nessa demonstração, em algum momento, eu cheguei para a pessoa e perguntei o que é família para você? E note o seguinte, eu sou um homem casado com uma mulher e tenho 3 filhas. Então, imagina você aí qual que é o meu conceito de família. Isso, papai, mamãe e filhinho. Esse é o meu conceito de família. É o que eu acredito que é família. E aí, só que é o seguinte, eu sei que existem outros conceitos, mas o meu é esse. O meu é esse. Aí eu perguntei para a pessoa e falei assim, o que é família para você?
E ela respondeu assim: família é eu, meu marido e minha calopsita. Gente, pra mim é tranquilo, tá? Tranquilo. Por isso que eu falo, eu gosto de exagerar aqui. Porque tranquilo em quê? Cada um tem um próprio conceito e responde por ele, né? Então, eu gosto de dizer que eu estranhei. Eu estranhei. Aí eu gosto de exagerar dizendo assim, quando eu estranhei, ou seja, isso começa a julgar, né? Começa a julgar, um processo de julgamento. Marido e calopsita? Né? Então você começa a achar estranho. O que acontece quando você começa a achar estranho? Muitas vezes você já desconecta ali. Essa pessoa está viajando na maionese. Você nem dá muita abertura para querer conhecer muita pessoa. Às vezes quando ela fala uma coisa que não tem nada a ver com você, que não tem nada a ver com o que você acredita. Você às vezes já fecha a porta ali. Faz sentido com o que eu estou dizendo? Então examina aí. Algumas vezes que às vezes você fechou a porta porque a pessoa falou uma coisa que não entra dentro ali do que você acredita. Aí eu exagero, né? Mas dizendo assim, Fausto, eu falando comigo mesmo, né? Porque qual que é o primeiro passo? É suspender o julgamento. Suspender. Quando você começar a perceber que você está julgando, você suspende. Você suspende e vai fazer um outro passo que eu vou dizer aqui na sequência. Eu falei, Fausto, seu perebento dos infernos. Se para você, família, é você, sua esposa, suas filhas, excelente, excelente. Mas algumas pessoas têm uma visão diferente. Algumas pessoas têm uma visão diferente. E muitas vezes a gente pode, para conhecer a pessoa, a gente pode fazer o segundo movimento aqui, que eu já vou escrever. Você já pode escrever, bota um 2 aí. Eu vou, né, entrar aqui para a gente poder seguir escrevendo. Você pode colocar um 2 aí nessa raiz do lado direito. Qual que é esse passo número 2? Esse passo número 2 é a curiosidade. Então eu falei, Fausto, seu perebento dos infernos, se você tem essa visão, essa crença, ótimo, isso é um direito que você tem. Mas por que você não fica curioso para poder entender mais essa pessoa que pensa de uma forma diferente de você? Então, curiosidade. A curiosidade aqui, pessoas, é no sentido positivo, porque quando a gente fala em curiosidade, muitas vezes dá um entendimento que é aquele que é curioso, é aquele que fuça, aquele que não sabe. Não é disso que eu estou falando, tá? A curiosidade que eu estou falando é que é a vontade genuína, de querer saber mais a respeito da outra pessoa, de querer saber mais a respeito de uma outra pessoa. Então é esse desejo. E nesse sentido, existe uma pergunta que é uma pergunta chave, tá? Para você poder exercitar. Como é que você pode exercitar a curiosidade quando você consegue, porque é um grande desafio, suspender o julgamento para criar essa abertura, para poder ir além das suas crenças? Você pode fazer a pergunta que é: e o que mais? E o que mais? Vamos lá, deixa eu exemplificar isso aqui para nós. E o que mais? E o que mais você pode falar a respeito de uma determinada coisa? Então, o que eu cheguei e falei para a pessoa? Falei com ela assim: você, seu marido e uma calopsita? Para quem não lembrar, porque na época eu nem lembrei na hora. É tipo um periquitim, né? É um pássaro. E eu falei assim: nossa, diferente! Eu já tinha ouvido falar, né, que pessoas, né, é um marido, né, e um cachorro, um gato, mas calopsita é a primeira vez. Me diga uma coisa, e o que mais? E o que mais você pode falar a respeito da sua família? Então essa é uma pergunta chave. E às vezes quando a gente se pegar julgando uma pessoa que tem uma crença muito diferente da nossa, que tem um comportamento muito diferente de nós, a gente pode ficar curioso para saber como que aquela pessoa, ao invés de a gente julgar, a gente se abre e fica curioso para poder entender, A gente pode perguntar: e o que mais? O que mais você pode falar a respeito da sua família? E olha o que ela me contou. Ela chegou assim: Fausto, um dia eu estava em casa e o meu marido chegou com uma calopsita. Ele chegou com a calopsita e eu falei com ele assim: ó, você pode levar esse bicho embora daqui, porque eu não vou cuidar desse bicho. Eu não vou cuidar porque eu sei que se ficar aqui quem vai cuidar sou eu, amanhã você leva esse bicho embora. E aí, adivinha no dia seguinte quem que cuidou da calopsita? Isso mesmo, foi ela. E ele levou embora no outro dia? Não. E quem cuidou no segundo dia? E no terceiro? E no quarto? No quinto? E o bicho ficou lá. Até que um dia ela falou assim: Fausto, você não acredita? Eu falei: o quê? Ele falou assim: um dia, Fausto, eu já comecei a brincar com o bichinho. Sabe aquela coisa? Ah, bichinho, bonitinho. E Fausto, você não acredita. Um dia, eu virei pra essa calopsita e falei com ela assim: eu te amo.
E você não está entendendo, Fausto. Eu não sei se você reparou, eu já tinha reparado, né, porque eu estudo muito a questão do comportamento humano. Ela era, por exemplo, uma pessoa que tinha uma dominância em terra, uma dominância aí no perfil de conformidade. Ou a gente pode dizer até que talvez a gente esteja falando de uma melancólica quando a gente olha pelos temperamentos. Então eu sou mais reservada, Fausto. Eu não sou uma pessoa mais fechada. E eu não tenho muito, assim, facilidade de expressar meus sentimentos. Eu não tenho facilidade de dizer eu te amo. E eu falei eu te amo com a calopsita. E, e com isso, um dia meu marido chegou em casa e eu falei com ele, eu te amo. Ele quase chamou o SAMU, ele ficou preocupado, ele achou que eu tivesse com algum problema, com alguma doença, alguma coisa assim, que me trouxesse essa abertura para dizer que eu amava ele. Né? E Fausto, eu também não tinha uma facilidade de expressar os meus sentimentos pelos meus pais. Um dia eu cheguei com meus pais e cheguei para eles e falei assim, eu te amo, meu pai. Meu pai também ficou preocupado, ele quis chamar também uma ambulância, minha mãe também. Então, gente, olha que maravilha. Olha que maravilha. Eu achei simbólica essa história. E eu fiquei pensando depois quantas vezes eu fiquei fixo nas minhas crenças e deixei de ter a oportunidade de escutar histórias maravilhosas, de escutar histórias que são assim inspiradoras inclusive, sabe, de como que a relação da pessoa com o bichinho trouxe uma abertura dela para as relações com a família. Às vezes a gente não sabe disso. Por que, que a gente não sabe disso? Porque a gente não pergunta. Porque a gente não pergunta. E olha uma outra ideia, assim, um caso também. Eu estava atendendo uma empresa, eu estou trazendo isso aqui para trazer uma tangibilização para a gente poder entender, e a gente poder conectar na nossa vida e ver quantas vezes a gente deixa de construir boas conexões, bons relacionamentos, porque nós somos às vezes preconceituosos. A gente cria um conceito prévio da pessoa a partir das nossas crenças. É importante ter cuidado com isso, sabe? Mesmo pessoas que têm crenças muito diferentes das suas, até contrárias das suas, podem ser pessoas que têm coisas muito legais que podem nos ensinar muita coisa também. Podemos construir bons relacionamentos mesmo com pessoas diferentes de nós. Talvez não sejam nem pessoas que você queira que seja seu amigo, que não seja pessoa próxima a você, mas você pode ter um relacionamento positivo com ela. Pensa nisso no ambiente profissional. Muitas vezes a gente tem que ter relacionamento com pessoas que pensam muito diferente de nós. E no aspecto profissional seria muito melhor se esse relacionamento fosse positivo. Então essa aqui traz uma ideia de como a gente pode criar isso. Olha uma coisa que aconteceu também, exemplificando aqui, e vocês vão ver que os próximos passos eles são mais rápidos. Depois que a gente sai das raízes, as coisas se desenvolvem mais rápido, tá? É uma ideia, né? Depois que a gente sai, a gente brota ali do chão, essa semente sai, as coisas vão facilitar, vão ser mais rápidas, mais fáceis de entender. Um outro caso que tem, eu estava atendendo uma empresa, né, uma vez, e fazendo um trabalho continuado numa empresa, e aí essa empresa tinha uma logística que era separada, né, da empresa, que era numa cidade vizinha. E aí eles faziam a logística, trabalhavam de segunda a sexta e eventualmente eles precisavam trabalhar no sábado. E tinha um colaborador que nunca podia ir. Nunca podia. Falou, a gente tem que fazer a escala aqui do próximo sábado, a gente vai ter que trabalhar. Fulano de tal, eu não posso. Na outra vez eu não posso. Outra vez eu não posso. O que você pensa? O que você pensaria? O que você pensaria de um colaborador que nunca pode? Que nunca pode. Olha, sempre quando eu pergunto isso em treinamentos, as pessoas dizem, um cara à toa, um cara que descompromissado, um cara que não faz parte do time. Pode ser. Pode ser. Mas nesse caso, um dia, alguém ficou curioso. Alguém chegou para ele e tá falando, fulano de tal, cara, me conta aqui, você nunca pode, cara. Você nunca tem disponibilidade. Cara, por quê? Por quê? E aí ele falou assim, cara, é o seguinte, eu terminei um relacionamento, eu era casado, eu separei, e desse casamento a gente tem um filho que ele tem necessidades especiais. E a minha ex-esposa fica com ele durante toda a semana. E no final de semana é um momento não só para eu poder ficar com meu filho, como também para poder dar um descanso para ela, porque dá um trabalho cuidar dele, é muito cansativo para minha ex-esposa. Olha, às vezes é só uma pergunta. Às vezes, para a gente conseguir trazer algum tipo de conexão, é só a gente ficar curioso. Uma vontade real, verdadeira de saber mais a respeito da outra pessoa. E com isso, com essa curiosidade, o que vocês acham que as pessoas depois pensaram?
ninguém nunca mais chamou ele. Todas as pessoas sabiam que era muito importante que ele estivesse em casa, cuidando do filho dele, porque ele não tinha uma condição de fazer diferente, ele não tinha condição de contratar uma pessoa para poder ficar. E nem às vezes de pedir os pais dele, porque os pais dele já eram mais idosos, né, de ficar ali com o filho dele, né, que dava um trabalho grande. Então as pessoas se entenderam o lado dele e ajudaram ele também nessa jornada. Então o que falta muitas vezes a gente é essa abertura para a gente poder ser curioso. E uma outra ideia que eu quero trazer para nós aqui, dentro dessa curiosidade, para que a gente, nessa vontade genuína de saber a respeito da outra pessoa, que nós podemos trazer, é uma palavra. Uma palavra que eu quero trazer aqui para a gente poder expandir a compreensão dela. Aqui também a gente tem a ver com o que a gente está falando aqui, a ideia da empatia. Aqui a gente está falando de empatia também. Ó. Empatia. Eu quero trazer aqui uma forma diferente, talvez, do que se fala de empatia. Ou, não vou dizer diferente, talvez eu quero dizer uma forma complementar, ampliar a compreensão que a gente tem a respeito de empatia. Porque fala que empatia é a gente se colocar no lugar do outro. Tá, legal. Mas se você se colocar no lugar do outro com o seu olhar, não adianta nada. Se a gente olhar pelo lado dos perfis comportamentais, imagina uma pessoa que eu gosto de usar os elementos da natureza, tá? Que eu acho mais fácil de entender. Então, pega uma pessoa que é de fogo, que é a pessoa de mais iniciativa, com pensamento mais rápido, mais de agir. Ela vai olhar uma situação com a pessoa de água, que é uma pessoa mais do pensar, é uma pessoa mais cooperativa, é uma pessoa mais de acabativa, de continuativa. Se a pessoa de água tiver com problema, o pessoa de fogo, como é que vai ser a empatia nessa forma de se colocar no lugar do outro, mas sem ser a partir do outro? Vai ser assim, cara, se eu tivesse no seu lugar, eu faria isso. Isso não é empatia. Isso não é ser curioso de verdade. A curiosidade verdadeira, a empatia verdadeira é pensar assim, cara, essa pessoa é diferente de mim. Como é que deve ser estar nessa situação vendo o mundo por essa perspectiva? Isso é a verdadeira empatia, sabe? Como é que deve ser, cara, ter um filho especial, uma necessidade especial, né? E ter que ficar com ele no fim de semana, né? Como é que deve ser isso? Isso é a verdadeira empatia. É de se colocar no lugar do outro a partir do outro. Essa é uma ideia, tá? Então eu quero trazer as raízes aqui, é a base. Se a gente conseguir realmente não se fixar nas nossas crenças e ter uma abertura para compreender, e outra, uma chave aqui, para a gente poder avançar. Compreender não significa concordar. Compreender não significa concordar. Você compreende a pessoa. Não está dizendo que você está concordando, que você tem a visão de mundo dela. Não é isso. Você só vai entender a forma que essa pessoa é, a forma como ela pensa. Tá? E muitas vezes pode gerar uma grande conexão, como gerou a conexão que eu tive com essa pessoa, com essa minha aluna. Quando ela me contou, eu achei linda a história dela. Fala, Fausto, eu comecei a expressar meus sentimentos pro meu marido, pra minha família, pela relação que eu construí com a minha calopsita. Então eu achei maravilhosa essa história. E quantas vezes na vida a gente deixa, queima na largada. Fala, que isso? Que viagem maionese? Como assim família, marido e calopsita? Que isso? Para com isso. Família, papai, mamãe, filhinho. Beleza. Eu penso que é papai, mamãe, filhinho. Né? Mas num tiro que pode ter histórias bonitas, né? Histórias que se abrem, que sejam interessantes, que sejam diferentes daquela área minha de crença. Vê se faz sentido o que eu estou dizendo e a gente segue aqui. E agora é óbvio, os próximos passos eles são óbvios, eles são passos que a gente consegue entender com mais facilidade, porque o grande desafio estava na raiz. O que acontece então? Agora a gente pode pegar aqui e continuar desenhando a nossa árvore. Ó. O que veio agora? Veio o caule da árvore. A gente pode pegar aqui ó, e fazer esse caule. Ó. A gente faz o caule da árvore aqui. Ó. Espera aí que eu quero fazer ele um caule mais substancial aqui. Ó. Bora lá. Ó. A gente tem aqui o que? O caule da árvore. Ó. E nesse caule da árvore vai ter os outros elementos aqui que a gente vai trazer. Então, vê se faz sentido para vocês o seguinte. O primeiro passo que a gente teve é suspender o julgamento. Suspende o julgamento. Quando a gente suspende o julgamento, a gente se abre para poder conhecer a outra pessoa. A gente fica curioso e pergunta, e o que mais? E quanto mais a pessoa fala, quanto mais a gente convive com uma pessoa tendo uma abertura, vê se faz sentido que a gente tenha o quê? O conhecimento. Conhecimento. Ó. Conhecimento.
Então a gente cria, então esse aqui é o terceiro passo. Ó. O terceiro passo é o conhecimento. O conhecimento de uma pessoa vem o quê? Quando a gente se abre. A gente se abre mais para poder entender o lado da pessoa, entender a situação da pessoa, entender a vida da pessoa. Convívio. A gente se conviver com uma pessoa, tá? Conviver, mas com uma abertura para poder aprender. Aí eu pergunto para você, você confia em alguém que você não conhece? Eu penso que não. Esse é o quarto passo. Então, qual que é o quarto passo? O quarto passo é a confiança. O quarto passo é a confiança. Pode escrever aqui, confiança. O quarto passo é a confiança. Então, a gente pode botar o 4 aqui também, ó. Quarto passo. Deixa eu dizer uma coisa aqui, destacar também. Eu trabalho muito com times, né, desenvolvimento de times, e eu gosto muito de dizer isso. Não existe nenhum time, nenhuma equipe sem confiança. Eu gosto até de trazer isso pensando até no casamento. O casamento é um time, ou deveria ser. Por que muitos não são? Porque não tem confiança. Não tem confiança. Por que não tem confiança? Porque um não conhece tão profundamente o outro quanto poderia, sabe? Tem coisas escondidas, fazem coisas que o outro não sabe. Né? Então, assim, às vezes não forma um time. Por quê? Porque não tem a confiança. Então, para a gente poder estabelecer um relacionamento, pessoal, profissional e tal, a gente precisa conhecer as pessoas para poder gerar a confiança. E um ponto que eu trago aqui, uma reflexão para a gente chegar no final e chegar ali na conexão é o seguinte, examine o seguinte também, o quanto que às vezes você se julga. Às vezes você tem uma crença, olha só o que eu vou dizer aqui, às vezes você tem uma crença que você não consegue, você pode ter uma crença às vezes que você não merece, você pode ter crenças que às vezes limitam você, que é a tão falada crença limitante. Você vai, não, isso não é para mim, eu não consigo, uma crença de que você não consegue, uma crença de capacidade, sabe? E às vezes como que você pode fazer? Você, ao invés de você só ficar se julgando, por que você não se abre e fica curioso? Por que você não fica curioso? Você pensa, peraí, eu não consigo? Suspende o julgamento e pergunta para você, será que eu não consigo mesmo? Será que eu não consigo mesmo? E quando você fizer essa pergunta, o que você pode fazer? Vai lá e testa. Vai lá e testa. Você testando, né, se você consegue ou não consegue, mesmo que seja num grau menor, você vai começar a se conhecer melhor. E muitas vezes você vê que você consegue. E quando você vê que você consegue, você se conhece melhor e vê que você consegue. E quando você vê que você consegue, se conhece melhor, você começa a confiar mais em você mesmo. Vamos lá. Fausto, eu não consigo falar em público. Será que você não consegue mesmo? Por que você não testa? Aí um dia você vai lá e fala. Você vai lá e fala. Não, pode ser num treinamento, pode ser numa reunião. Você vai lá e se testa, se coloca a teste. Né? Aí você vai, cara, conseguir. Porque se você conseguir falar para uma, duas pessoas, você já está falando em público. Falar em público não é falar só para um auditório cheio. Aí você vê que você consegue, cara, você se conhece melhor, cara, consegui. Aí você confia mais. E depois que você falou para duas pessoas, você fala para 4. E depois você fala para 5. E assim você vai se desenvolvendo. Então eu quero trazer uma chave também, porque essa árvore da conexão é para nossa relação com as outras pessoas, sim. Talvez seja o ponto central do que eu estou trazendo aqui. Mas também serve para a conexão de você com você mesmo. E aí dentro disso a gente pode colocar duas palavrinhas aqui nesse contexto, que é a ideia do auto. A gente pode colocar também a importância às vezes do autoconhecimento, para a gente poder se conhecer melhor, porque às vezes a gente põe limites que não existem, estão só na nossa cabeça. Por que a gente coloca esse limite na nossa cabeça? Porque a gente não se conhece. Então você pode colocar aqui esse auto aqui, ó, autoconhecimento, que o autoconhecimento pode gerar o quê? Uma autoconfiança. Vê se faz sentido isso para você. E agora a gente segue o quê? Segue no nosso caminho. Então a gente vai ter o quê? A gente tem aqui o primeiro passo, a gente suspende o julgamento, né? A gente fica curioso. E o que mais para saber aqui? Vamos colocar aqui a respeito das outras pessoas. À medida que a gente começa a conhecer as outras pessoas, a gente falou de conhecer a nós mesmos, mas vamos pensar agora de conhecer as outras pessoas. E a gente, com a curiosidade, a gente conhece. Quanto mais a gente conhece, mais a gente confia. E quanto mais a gente confia, vê se faz sentido esse passo aqui,
que é o quinto passo. A gente falou que vamos trazer aqui 5 passos, né? Vamos trazer o quinto passo aqui. Qual que é o quinto passo que nós vamos trabalhar aqui, ó? É a abertura. Abertura. A abertura é o passo número 5. Vê se faz sentido você pensar assim. Quanto mais você confia em uma pessoa, mais você vai ter abertura. Tem pessoas que a gente confia até a página 2. Tem pessoas que a gente vai confiar até a página 3. Outra até a página 4. E assim sucessivamente. Então a gente pode entender isso. A gente suspende o julgamento, a gente fica curioso, a gente conhece, a gente desenvolve uma confiança com a pessoa. Quanto mais a gente confia, mais a gente vai tendo uma abertura com essa pessoa. E quanto maior é a abertura, maior será o quê? Maior será a conexão que nós vamos estabelecer com a pessoa. E aí sim, a gente vai chegar onde? Nós vamos chegar aqui na copa da nossa árvore. Vamos chegar aqui, ó, na copa da nossa árvore, que a gente pode fazer ela aqui, ó, de verdinho, a copa da nossa árvore. Então, nós vamos ter a abertura, vai ser uma chave. Essa abertura que nós temos aqui, ó, ela vai ser uma chave para que a gente consiga estabelecer uma conexão poderosa. E a gente já entendeu lá no início que quanto mais, né, ampla, quanto maior for a conexão, melhor tem a condição da gente estabelecer uma comunicação. E entendemos lá também, lá no início, que quanto melhor for a qualidade da comunicação, melhor será quem? Melhor será a qualidade dos nossos relacionamentos. E aí a gente pode entender que esses relacionamentos, nós estamos falando ele tanto no âmbito pessoal quanto no âmbito profissional. Então está aí 5 passos que nós podemos dar para a gente construir conexões poderosas que vão nos conduzir a relacionamentos melhores. Isso na nossa vida pessoal e profissional. Vê se esse passo a passo faz sentido para você. Talvez você possa aplicar ele com mais intensidade na sua vida. Talvez você conheça alguém que está precisando entender esses 5 passos também para melhorar a qualidade dos relacionamentos. Destaco, presta atenção lá nas raízes, especialmente na primeira. Aprende a suspender o julgamento para que você possa chegar e construir conexões poderosas. Então, se fizer sentido, se inscreve no canal para você poder acompanhar os próximos vídeos que eu vou colocar por aqui. Manda, compartilha com quem pode se beneficiar desse conteúdo e até o nosso próximo encontro na semana que vem. Toda semana, vídeo novo por aqui. Forte abraço para você.